E aí, pessoal, tranquilo? Eu confesso, quando eu recebi essa notícia hoje sobre o pedido de apreensão do celular do presidente Bolsonaro e também do seu filho, Carlos Bolsonaro, eu fiquei assim surpreso, perplexo mesmo, apesar de que não é de hoje que nós observamos esse tipo de autoritarismo, medição de força ou imposição de força por parte do Supremo Tribunal Federal no governo Bolsonaro, cara. Em relação a Carlos Bolsonaro, eu não fico tanto assim perplexo, né? Porque ele não é assim a nível hierárquico da República, ele não é uma figura tão importante quanto a do presidente da República, Jair Bolsonaro. Porém, ele é filho do presidente. E ele, como filho do presidente, imagino eu, né? Isso eu tiro por mim, que eu tinha conversas, imagino que você também tem, eu tinha com seu pai, sua mãe, conversas muito mais assim confidencial, mesmo que o presidente é o Bolsonaro e não o Carlos, tá? Beleza. Mas digamos assim, vou colocar assim como se do Carlos, beleza, tudo bem. Só que o pedido de apreensão do presidente da República, do celular do presidente da República é muito grave. E aquela conversa, aquela narrativa de que, olha, a harmonia entre os poderes. Isso é mais uma prova que isso não existe, cara. Não existe, infelizmente. É somente o presidente Bolsonaro que deve abaixar a cabeça. Somente isso. Por isso que volta aquela questão dos intervencionistas ou das pessoas que pedem o artigo 142. Eu não falo muito do artigo 142 porque eu não compreendo as regras. Só que quando eu vejo esse tipo de notícia aqui, cara, esse tipo de notícia, mano, eu acho que o sentimento seu também é igual. É de uma raiva, sabe? De uma raiva, da vontade de ter algo em nossas mãos que possamos fazer assim de imediato. Falar, peraí, não existe a harmonia dos poderes, então vamos respeitar, e não respeita. Eu vejo isso como uma espécie de afronta, cara. Uma forma de humilhar o presidente Bolsonaro. É isso que está fazendo pelo Celso de Mello. É bom lembrar aí que isso tudo é consequência da traição do Sérgio Moro. Porque esse pedido de apreensão dos celulares do presidente Bolsonaro e do seu filho é consequência, é desdobramento da acusação que o Sérgio Moro fez no último dia 24 de abril, onde que ele acusou o presidente de ingerência ou interferência política na Polícia Federal e depois disse que não. Quem fez a interpretação foi o Augusto Aras. E não é verdade. Chama atenção também, eu não sou jurista nem nada, né? Mas chama atenção que isso tudo é politicagem do STF. Por quê? O próprio Sérgio Moro, ou pessoas ligadas à defesa do Sérgio Moro, disse assim que não há, nas afirmações do ex-ministro Sérgio Moro, nem seu depoimento lá na PF, a mando também do STF, não há nas palavras do Sérgio Moro acusação criminal, digamos assim. É mais acusações ou afirmação de perda política, tá? Ou seja, cabe ação política. Então cabe o povo avaliar e não a justiça avaliar. Mas mesmo sabendo disso aí, você percebe que o Celso de Mello, mesmo sabendo disso, ele dá então prosseguimento a uma ação simplesmente para desmoralizar as pessoas. Porque o STF se acha como poder moderador. E muita gente pensa assim, que o STF está lá no Olimpo, acima de tudo, de todos, para moderar então os poderes. Na verdade, o STF nada mais, nada menos que faz parte dos três poderes. Beleza? E a deputada Bia Kiss lembrou muito bem, tá? A fala dela, eu não compreendo muito bem, mas imagina que a Bia Kiss, a deputada federal Bia Kiss, ela sabe. Ela destacou uma coisa muito importante no discurso dela na Câmara Federal, quando ela ocupou a tribuna. Ela disse o seguinte: o poder moderador não é o STF que é o moderador.
O poder moderador não é o poder executivo, o poder moderador não é o legislativo. O poder moderador, aquele que dá a última palavra quando há esse tipo de afronta, interferência entre os poderes, é as Forças Armadas. Só que o STF está usurpando esse lugar. Sabe o que é o pior? É o Exército, assim, oficialmente, o Exército calado. Tá? Oficialmente calado. Quando houve aquela ameaça de condução coercitiva, somente o clube dos militares se manifestou e alguns generais, os citados, mas em off. Mas o Exército mesmo não se manifestou. E é assustador. Tá? É assustador. Ah, mas você quer uma intervenção militar? Eu, por hora, não. Tá? Quem quer, beleza. Pode comentar, pode aproveitar o vídeo aqui, o gancho, e manifestar seu desejo de intervenção militar, seja através do artigo 142 ou outro tipo de intervenção, como houve em 64, não sei. Aí fica a cargo de você. Só que eu acho o seguinte, eu acho que o Exército tem que se posicionar publicamente, sim. Você lembra quando houve aquela tentativa de soltar o Lula? Você lembra disso aí? Então que o general Vilas Boas soltou uma nota muito dura, uma frase meia dúbia, assim, e deu um toque no STF. O STF, você percebeu que recuou naquele momento, porque o Exército não oficialmente se manifestou, mas o Vilas Boas, como uma pessoa que comandou o Exército Brasileiro, que é bem assim, respeitado no meio militar e fora dele, fez aquela afirmação. Mas neste caso eu acho que o Exército deve ser mais firme. Então hoje eu não defendo a intervenção militar, certo? Eu não defendo o artigo 142 porque eu não sei exatamente como funciona isso aí. Mas eu acho, a minha percepção como cidadão, eu peço, eu conclamo, não sei, imploro para que as Forças Armadas se manifestem, cara, de forma firme em defesa da liberdade, da democracia. Tá? Não pode o poder invadir o outro, usurpando. Toda semana, para não dizer todos os dias, mas toda semana, cara, você vê intervenção do STF, ou não é? Eu tô louco, né? Estou viajando. Aí alguém fala, não, mas você é um bolsominion da teoria da conspiração. Não é. Se você fala isso é porque você não acompanha o dia a dia do desdobramento do seu país, do nosso país. Porque o esquerdista, o direitista, sei lá, o libertário, sei lá, o anarcapitalista, o anarquista, todos eles vivem nesse país. Portanto, se você fala isso, que não existe nada normal, que tudo que está sendo causado, como diz o Felipe Neto, é por conta do presidente Bolsonaro, e não é. Gente, aproveitando o gancho aqui, deixa eu falar aqui, explanar uma opinião mais de foro íntimo, digamos assim. Eu sei que é uma utopia, tá? Mas eu tenho esse sonho para o Brasil de o seguinte, utópico, tá? Lembrando aqui, né, é um pouco de viagem, mas é um sonho que eu penso para o país. Se no último caso, hoje, o STF, como mostra que não está se importando para o poder executivo, para os outros poderes, utopicamente falando, eu gostaria que digamos assim, o Exército tomasse o poder, o tempo será determinado, e mais, nesse sonho utópico meu, que as Forças Armadas expurguem o salafrário no legislativo, no judiciário, e que se crie, se convoque, e se peça um plebiscito, um referendo, para criar uma nova Constituição, cara. Uma Constituição que deixe claro que é uma Constituição morta, tá? Não uma Constituição viva. Para você entender por que eu estou falando morta ou viva, porque aqui no Brasil a Constituição é interpretada, ou seja, a Constituição moldada, viva, que se modifica, que ela é interpretada, depende da cabeça do juiz, ou no caso no Brasil,
dos ministros do STF. Tá? E colocasse uma causa assim, ó, primeiro, segundo artigo, sei lá, que a lei não é interpretativa. É o que está lá. É preto no branco. Tem que ficar 30 anos, tem que ficar 20 anos, tá? Dessa forma assim, não existe meio termo. E deixar claro que pessoas que interpretam a Constituição incorrem em crime. Isso é meu sonho, assim, no âmbito, digamos assim, se os militares de fato voltar a ser o protagonista dessa invasão de poderes. Mas isso é só um sonho, tá? Voltando para a realidade, cara, é uma coisa assim, estarrecer o que está fazendo o STF, cara. Aí, o general Augusto Heleno reage com a nota, diz o seguinte, eu vou pegar essa imagem e colocar na tela para você. Brasília, 22 de maio de 2020, hoje, tá? O pedido de apreensão do celular do presidente da República é inconcebível e inacreditável. Exatamente, é inacreditável. Caso se eficasse, seria uma afronta à autoridade máxima do Poder Executivo e uma interferência inadmissível em outro poder. Exatamente aquilo que eu estou falando aqui. E é isso, cara. Eu não li ainda isso aqui, tá? Eu vi quando eu estava agora aqui, eu olhei no celular, chegou a notificação. De outro poder, na privacidade do presidente da República, na segurança institucional do país. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República alerta às autoridades constituídas que tal atitude é uma evidente tentativa de comprometer a harmonia entre os poderes e poderá ter consequência imprescindível para a estabilidade nacional. Assina aqui o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, ministro do Estado, chefe de Gabinete de Segurança Institucional, presidente da República. Exatamente, pessoal. Agora, como não se indignar com isso aí? E as pessoas têm coragem de ir lá e falar que quem está causando a instabilidade no país é o presidente da República, com suas declarações muitas vezes infelizes. E não é este tipo de coisa aqui que está causando a instabilidade. Por isso que eu falei a questão da Constituição morta. A Constituição que não pode ser interpretada tem que ser o que está lá. Porque do jeito que está, cara. Somente uma Constituição poderá mudar isso tudo. E com o sistema que temos hoje, aonde o STF se coloca como o poder moderador, o Exército simplesmente fica calado. Isso que o general Augusto Heleno acabou de emitir essa nota, ele está coberto de razão. Minha única queixa que eu faço aqui é para que o Exército se manifeste com mais contundência. Não estou aqui falando para repetir 64, eu falei, no caso, hipoteticamente, de uma utopia do meu sonho, mas hoje, na realidade, eu acho que o Exército precisa se manifestar de forma firme e forte. Mostrar, olha só, nenhum dos poderes está acima do outro. Legislativo, Executivo e Judiciário, cada um atua nas suas áreas. Se vocês passarem disso aí, nós, o Exército, isso, né, hipoteticamente falando, nós, o Exército, vamos intervir e fazer a moderação para manter a ordem, a democracia. Coisa que não está. É um absurdo, pessoal, é um absurdo. Sem mais comentário, porque eu não quero exceder aqui, beleza? Até mais, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal se você não é inscrito e verifique ali se o sininho continua ativado, clique em se inscrever, vai no sininho e receber todas as notificações. Até mais.